Bendito é o Senhor. Poder sentar, irmãos. Quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite. Dizer a você que você é bem-vindo neste lugar, uma alegria, um prazer ter você conosco. Sinta-se à vontade em nosso meio e que você entenda da necessidade de permitir que Deus possa agir na tua vida. Ele não invade, Ele bate. E se a porta se abrir, Ele entra. E quando Ele entra, Ele torna amigo. Amigo mais chegado do que um irmão. É isso que Deus deseja. É esse o propósito de Deus para as nossas vidas. É muito bom poder estar com você aqui na presença do Senhor. Muito bom. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça poderosamente. Muitas vezes nós fazemos uma concepção, o mundo lá fora faz uma concepção totalmente equivocada a respeito de Deus, né? Servir ao Senhor é jugo, servir ao Senhor é peso, servir ao Senhor é obrigação. Quando isso se trata em questão religiosa, realmente eu tenho que concordar. Mas quando se trata disso como relacionamento, como amizade, é aquilo que Deus quer e espera, realmente isso é agradável. E a própria palavra de Deus diz que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para corrigir, orientar, dar instrução, dar direção. Porque Deus é impositor, inquisitor? Não. É porque Deus ama o homem, Deus ama você, Ele quer abençoar a tua vida, e o desejo dele é que você seja realmente abençoado por aquilo que Ele reservou para você. E quando Ele nos instrui e nos direciona, é com este propósito. Não é propósito de ser chato, né? Ser manipulador. Deus não é isso. Se Deus quisesse fazer isso, Ele faria, porque Ele tem poder e é soberano. Ele poderia fazer isso, mas Ele não faz. Ele te ama tanto que Ele te respeita. Se você disser não para Ele, Ele vai respeitar não. Mas eu tenho certeza que se você veio aqui nessa noite, é que você quer esperar algo de Deus na tua vida. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz que aquele que vem a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma lançarei fora. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus de forma alguma voltará de mão vazia. Eu tenho certeza que você será poderosamente abençoado, e eu também quero ser muito abençoado nessa noite. É a minha expectativa, é o meu desejo. E quando Deus me dá algo para falar, é uma luta, é uma batalha, a gente descobrir aquilo que Deus quer. Realmente nós ficamos na expectativa. Muitas vezes aquilo que a gente prepara está muito aquém daquilo que Deus quer. E a gente sente assim uma certa falta, uma certa limitação, né? E a gente vem aqui para frente com isso, né? Não esqueça que eu sou ser humano, que nem vocês. Eu tenho um pouquinho mais de coragem de vir aqui. O resto, nós somos idênticos, né? E a nossa expectativa geralmente é essa. E eu venho aqui com uma expectativa, dizendo o que o Senhor vai aprontar, o que o Senhor vai fazer. E a minha expectativa nessa noite é aquilo que Deus vai fazer na tua vida, no teu coração, diante da palavra de Deus, que eu quero mencioná-la na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 10. Ele está lá no finalzinho da Bíblia. Pedro está antes de João, que está antes de Judas, que está antes de Apocalipse, que é o último livro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 10. Amém? Podemos ler? E se vocês me permitem, eu quero ler em duas versões, né? A tradução é a mesma, né? A tradução é João Ferreira de Almeida, é a mesma tradução, mas a versão é diferente. Eu vou ler numa versão atualizada, corrigida, e depois eu vou ler numa versão da nova tradução da linguagem de hoje, para você ter um entendimento melhor, porque eu não quero explanar o texto em si. Eu quero falar sobre as virtudes que o Senhor nos orienta a vivermos para alimentar a nossa fé, para abastecer a nossa fé. E eu não quero falar das virtudes em si, que na verdade são 7 virtudes que precisam ser acrescentadas na nossa vida para que possamos viver essa prosperidade, essa bênção, né, essa vitória que Deus tem para nós. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3
em diante diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, vou repetir, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto é o mesmo, o objetivo, o propósito é o mesmo, numa linguagem mais fácil, para você entender melhor assim. E o poder de Deus, versículo 3 do capítulo 1 de 2 Pedro. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Deste modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isto para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade junte o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. E essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã junte o amor, pois são estas as qualidades ou as virtudes que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, versículo 10, portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizeram isso, jamais abandonarão a fé. Na verdade, este texto, Pedro aqui mostra um caminho para permanência. O que mais nós vemos hoje é uma apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. E aí muitas vezes nós questionamos, por quê? E muitas vezes nós queremos achar subterfúgio, a pessoa abandona porque os tempos são difíceis, abandona porque o diabo está irado, e um monte de desculpas que queremos dar, muitas vezes querendo justificar as nossas falhas e os nossos erros. E a palavra de Deus aqui é bem clara, e ela mostra que uma brecha no processo de retrocesso espiritual é a falta de uma vivência na prática das virtudes que o Espírito Santo nos dá quando nós estamos ligados em Cristo. Vivemos e procuramos viver uma fé, mas muitas vezes achamos que a fé em si ela é suficiente. O apóstolo mesmo disse que a fé sem obras não tem valor algum. Não são as obras que salvam, mas as obras são consequência da minha fé. Se eu não tiver obras,
eu não poderei professar a minha fé, declarar a minha fé, eu não poderei expressar a minha fé, porque as obras que me levam a professar a minha fé. Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se obras amardes uns aos outros. A evidência da nossa fé está ligada às nossas obras. E muita gente está equivocado, achando que pode viver um relacionamento com Deus, pode viver uma vida com Deus e abster-se da forma de vida que o Espírito Santo oferece. Não tem como, irmãos, não tem como. A palavra de Deus diz que a palavra profética, ela tem 3 propósitos: exortação, consolação e edificação. Edificação, construir, levantar, colocar de pé. Consolação, curar, sarar, enxugar as lágrimas. E exortação, correção. Muitas vezes o processo da palavra de exortação gera uma correção que gera lágrimas. Mas quando é aceito a correção, a própria palavra que gera as lágrimas pela correção, ela gera consolo. E esta palavra, quando ela gera correção e gera consolo, ela gera edificação. Nós crescemos quando corrigimos. Isto é o que a palavra nos leva. E muitas vezes nós não gostamos de correção. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Infelizmente não funciona assim. E se muitas vezes ficarmos contrariados com isso, vamos discutir com o Espírito Santo que não foi invenção minha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O apóstolo Pedro diz aqui que através da manifestação do poder de Deus em Jesus Cristo, nós somos iluminados a respeito do que Deus tem para nós, através das suas promessas, somos impulsionados a avançarmos sempre. Quando nós buscamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo começa a abrir uma visão diferente em nós, colocar uma mente diferenciada em nós. Nós começamos a enxergar coisas que nós não víamos antes, começamos a trilhar por um caminho que nós não caminhávamos antes, começamos a perceber coisas que não percebíamos antes. Esta é a forma que o Espírito Santo vai trazendo em nós. Alguns dizem que vai revelando em nós, outros vai iluminando em nós, não importa. O Espírito Santo vai trazendo na nossa vida isso, e nós vamos nos redirecionando, e através daquilo que nós chamamos de relacionamento com Deus, oração, palavra, meditação, não tem outra forma de relacionar com Deus se não for através disso. Isso vai nos levando a um crescimento, e quanto mais nós vamos mergulhando naquilo que Deus tem para nós, nós vamos começando a perceber as promessas de Deus para nós, e nós começamos a nos firmar nessas promessas, e essas promessas vão nos impulsionar a avançar. A palavra de Deus fala muito a respeito da esperança. O que é a esperança? A esperança é aquilo que eu espero em algo que está prometido para mim. Eu ainda não participei, mas eu vou participar com o dia em que a palavra de Deus diz que o Senhor romperá em glória com um grande alarido de trombetas e vai chamar os escolhidos da terra. Se eu estiver morto, eu vou ressuscitar primeiro que os que estiverem vivos, e vou ser levado ao céu, e nós vamos encontrar juntos com Cristo na glória. É isso que Paulo diz lá em Tessalonicenses. Mas se eu estiver vivo, eu vou ser transformado num abrir e fechar de olhos, e vou estar com Cristo na glória por 7 anos, na grande festa das bodas do Cordeiro, ali na presença do Senhor, enquanto aqui na terra será 7 anos de grande tribulação, de um período de terror, de tenebroso. Eu tenho essa esperança, e eu estou firmado na esperança pela promessa da palavra, porque eu creio nessa palavra, e mediante a promessa da palavra e a esperança que eu tenho, isso me leva a me submeter a essa palavra, e quando eu entro por essa palavra, me submeto a ela, a ação de Deus acontece na minha vida, começa a acontecer na nossa vida. Não tem outro caminho, irmãos, não tem outra forma. E Pedro diz aqui que em Cristo nós temos promessa de sermos participantes da natureza divina. Ele fala aqui
que nós somos participantes da natureza divina. Ele nos salva, Ele nos transforma, Ele nos dá promessas para sermos participantes da natureza divina. Que natureza é esta? A natureza divina é a eternidade. Deus é eterno, ou melhor, Deus é infinito. Nós não somos infinitos, mas em Cristo nós nos tornamos eternos. E aquilo que Deus é daqui para frente, eterno. O tempo passa, mas Ele permanece o mesmo. Passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. E as palavras de um Deus eterno, é uma palavra eterna também. Então nós somos participantes desta natureza divina. Mas enquanto nós estamos neste corpo, nós temos que viver essa natureza em nós. A natureza ela já fala de algo natural, nada impulsionado, nada obrigado, nada imposto, algo natural de Deus. Eu sempre uso exemplos aqui, e eu gosto muito desse exemplo de naturalidade, né? O pé de limão não se esforça para dar limão, de uma forma natural, ele estando saudável, alimentado, com a água suficiente, ele vai produzir limão. Ele não faz força. Se o pé de limão não se esforçar, ele vai produzir abobrinha. Não acontece isso. É algo natural. E quando a palavra de Deus diz que através da ação de Deus em Cristo Jesus, através das promessas de Deus, quando nós nos sujeitamos a isto, nós nos voltamos para Deus, nós recebemos a natureza de Deus, nós começamos a produzir aquilo que é natural de Deus. E eu pergunto, Deus é bom? É ou não é, irmãos? Quando que Deus é bom? O tempo todo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom em todo momento. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, se Deus é bom e eu tenho a natureza de Deus, eu tenho que ser bom. Deus é bom para quem? Para todos. Deus faz distinção de pessoas. Lá em Atos, a palavra de Deus diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. É essa a natureza. Eu estou falando de uma virtude aqui, só para vocês se alertarem, mas leia em casa, se volte a essas 7 virtudes aqui. Na verdade, essas 7 virtudes estão ligadas lá em Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito. São consequências da ação de Deus na nossa vida. Mas o que eu quero falar nessa noite é que através dessas série de virtudes, elas são apenas resultados da nossa fé. Isso que me incomoda, irmãos. É muito sério isso. Porque no final do texto que nós lemos, Paulo diz que se eu não tenho essas virtudes, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Se essas virtudes não estão em mim, não há ação de Deus na minha vida. Se essas virtudes não fazem parte da minha vida, a natureza de Cristo não está em mim. E quem que Jesus vai vir buscar? A sua noiva, que recebeu a sua natureza, que recebeu a sua forma de vida. Talvez você diga, mas pastor, mas eu vivo tropeçando. Mas levanta, meu irmão. Você pode tropeçar. Aliás, você não pode tropeçar. Tropeçar vai machucar teu dedo, vai quebrar tua unha, vai trazer um monte de... Olha lá se a testa não for no chão. Um monte de prejuízo. Você não pode tropeçar. Mas, se por um acaso você tropeçar, não fique no chão. Levante. Restaure-se no Senhor. Viva essa natureza, porque uma das coisas que o texto aqui não diz, mas Paulo diz lá em Efésios, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia e determinação. E Pedro aqui fala de perseverança. Quem é o perseverante? É aquele que vai e tenta, não dá, ele vai e tenta, não dá, ele vai e tenta, não dá, ele passa 20 anos tentando, não dá. Quantos anos Abraão ficou tentando para ter um filho? Quantas vezes ele tentou? Ninguém sabe, né? Mas ele desistiu? Não. O que aconteceu? Nasceu Isaac. Tenta, persevere, permaneça, insista.
bata, busque. É isso que Deus quer de nós. Essa é a natureza de Deus em nós, de perseverança. Se Jesus não fosse perseverante, Ele não tinha subido na cruz por mim e por você. Pode ter certeza disso. Porque Ele sentiu o desejo de desistir. Mas a perseverança dele foi mais forte. Essas virtudes nos prepararão para receber a natureza de Deus. Essas virtudes, elas nos identificam com Deus. Deus é bom? É bom. Deus é perseverante? É perseverante. Deus é ciência? Ciência é pura. O que é ciência? É buscar entendimento, buscar conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. É por isso que Deus disse para Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Mas nós gostamos de mudar as coisas, aí nós fizemos: medita no WhatsApp de dia e de noite. Todo mundo fala, por que eu não posso? Até no Facebook o cara estava falando mal de Facebook. E ele estava lá, eu não consegui entender aquela, eu não consegui entender aquele raciocínio. Ele falando mal, que está todo mundo voltado para Facebook e WhatsApp, e ele postou lá porque ele achou que alguém ia olhar. Eu não consegui entender esse princípio, mas estava lá, deu a mensagem dele, Na verdade, o que Deus tem para nós é exatamente isso. Ele quer nos preparar para recebermos a natureza dele. A nossa identificação com Deus é o caminho para recebermos a sua natureza. Quanto mais semelhante nos tornarmos, mais próximos caminharemos, mais identificados seremos, mais fácil de vencer o pecado, mais fácil de pisar no pescoço do inimigo, mais fácil de adquirirmos as vitórias de Deus para nós. A vida em Cristo não é apenas uma vida nova. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas quando Paulo fala de criatura, ele não fala apenas vida, ele fala de criação, ele fala de natureza, caráter, personalidade, natureza divina. Então, uma vida no Senhor não é apenas uma nova vida, mas é uma nova natureza, Aí Paulo diz: aquele que mentia não mente mais. Mudar a natureza é exatamente você pegar um gato e ensinar ele a latir, Aí você diria assim: aquele que miava não mia mais, agora só late, Aquele que usava a sua boca para proferir palavras de instrução, usa seus lábios para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aquele que lançava maldição, agora é aquele que abençoa, Aquele que profetizava contra a sua própria vida: a minha vida não vai, agora ele vai profetizar a favor: a minha vida vai. A minha vida vai. Porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vem o temporal, mas passa o temporal, e as coisas vão se encaminhar. Essas virtudes, elas estarão confirmando a nossa eleição e chamado do Senhor, para caminharmos com Ele. O que estabelece a nossa vida de fé, o Senhor não é dizer assim: eu tenho fé em Deus e pronto, acabou. Não é assim. Essa fé precisa gerar consequência na nossa vida. Essa fé precisa gerar atitudes em nós, mudança, e mudanças radicais na nossa vida. E o mundo vai olhar lá fora, as pessoas vão olhar, não é que eu vou querer que o mundo veja, mas vai ver, é uma consequência isso. Você pinta uma casa de amarelo, vivo, Aí passa um mês, 2 meses, 1 ano, você pinta ela de preto. Todo mundo vai falar assim: nossa, essa casa era amarela, agora ficou preta, Mas se você pintar ela de amarelo, e depois você pintar ela assim de um limãozinho assim claro, as pessoas não vão perceber muito. Mas quando a mudança é radical, todo mundo percebe. A manifestação de Deus gera mudanças radicais na nossa vida. E essas mudanças são ações de Deus, são virtudes de Deus na nossa vida. E isso é o que confirma e estabelece o nosso chamado e a nossa missão. Pedro mesmo diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Geração eleita por Deus. Como que o mundo vai saber que somos eleitos? Através das nossas atitudes. Infelizmente tem muita gente querendo falar para o mundo saber que ele é diferente.
mas a vida dele não muda essa diferença. Isso não produz autoridade. Não produz autoridade. Me lembro agora dos filhos de Cefas, né? Tem um texto na Bíblia que os filhos de Cefas, eles eram filhos do sacerdote. Eles eram filhos de sacerdote, certo? Era sacerdotinho, né? Sacerdotinho. E eles achavam que pelo tinho, eles tinham alguma autoridade. E a Bíblia diz que eles chegaram diante de um homem possesso de demônios. E eles disseram para aquele homem: em nome de Jesus, a quem Pedro prega, sai dele. Aí o demônio falou: conheço Jesus, conheço o fulano que você disse, mas vocês eu não sei quem sou. Deu um couro neles e eles correram e fugiram. A Bíblia diz: saíram envergonhados e nus. Expôs a vergonha. Por quê? Falaram, mas não tinham as virtudes. E as virtudes levam à autoridade. E Jesus mesmo diz: em meu nome expulsarão demônios. Né? São virtudes, são ação de Deus na nossa vida, através da nossa forma de relacionarmos com Deus. Uma confirmação daquilo que Deus é em nós. Eu acho maravilhoso quando em Atos retrata isso, que os apóstolos iam pregando o Evangelho. Lá diz assim: os apóstolos iam pregando o Evangelho e o Senhor vinha confirmando com sinais e milagres. Hoje as pessoas estão à procura de sinais e milagres e têm deixado o motivo que gera sinais e milagres, que é pregar o Evangelho. E aí que é os sinais e os milagres. Mas quando há uma visão de entendimento daquilo que é relacionado ao propósito de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Quem crê realmente faz aquilo que lhe é ordenado. Essas virtudes também nos ajudarão a nos tornarmos frutíferos. Muitas vezes a fé sem virtudes leva as pessoas a ficarem estagnadas. O irmão Paulo sempre dizia assim, 3 S, né? Sentado, salvo, sentado, satisfeito. Salvo, sentado, satisfeito. Fica infrutífero. Fica gerando prejuízo, tomando espaço. A palavra de Deus diz, e próprio Pedro fala que a falta de frutificação é falta dessas virtudes na vida nossa. Nós queremos as coisas meio prontas, queremos as coisas empacotadas, embrulhadas, que cheguem na nossa casa, e se o correio que mandar buscar lá no correio te acha ruim, quer que ele entregue na porta. Eu estou pagando para isso. Eu já vi isso. E muitas vezes espiritualmente a gente vira para essa mesma ideia. Mas as coisas de Deus não são assim. Elas não são de micro-ondas. As coisas de Deus são mais para forno a lenha do que para micro-ondas. Tem que haver um preparo, tem que haver uma dedicação, tem que haver uma disposição, tem que haver uma entrega, para que haja uma ação de Deus, para que aquela ação de Deus gere resultados na minha vida, e através dos resultados na minha vida, eu começo a frutificar, começo a gerar frutificação, gerar resultados na vida de outros. Às vezes eu fico pensando, por que muitas vezes as pessoas estão na igreja há anos, e são pessoas muitas vezes melindrosas. Você precisa tratar com cuidado, falar com cuidado. Aí de repente alguém se converte e já nasce aquele cristão cascudão, Você fala, ele fala, tal, irmão, esse é o verdadeiro irmão, Não, esse relacionamento de irmão, como é que é? Lembra como é que você relacionava com o teu irmão, com a tua irmã? Como é que era? Era tudo assim, cuidadinho para falar, Cuidado, porque senão o irmão vai ficar ofendido comigo. Muitas vezes a nossa concepção é totalmente fora, irmãos. Mas briga com o irmão, você vê. Às vezes a gente estava de mal, não brigava, brigou lá, mas o outro vinha mexer com o irmão, você pulava o muro, você virava uma onça, uma fera, para defender o irmão que você tinha brigado com ele. Esse é o relacionamento de fraternidade. Nós somos diferentes, temos ideias diferentes, pensamentos diferentes, e muitas vezes nossos pensamentos não batem. Mas nós somos
cristãos, nós pertencemos à mesma família. E ai de quem tocar em você, vai se ver comigo. Vai se ver comigo. Porque nós somos uma família. Amém? Somos ou não somos? É isso que Pedro diz aqui, fraternidade, o amor à fraternidade. Não adianta ter fraternidade e não ter amor, né? Que se vire, se arrebente. E ele já é grandão, que se vire. E é crente velho, que se vire. Vire não, meu irmão. A palavra de Deus diz: vós que sois fortes, entrai debaixo dos fracos, suportai os fracos. Suportai, vai em busca. Jesus conta a parábola das 99 ovelhas. Por que 99? Porque uma desgarrou. O pastor deixa as 99 no aprisco e sai em busca da perdida. Ele não disse que a perdida era mais nova ou a perdida era mais velha. Talvez a perdida era a chefe do bando, né? Era mais velha, já estava careca já de velha. Mas se perdeu e foi atrás, independente da idade dela, independente do tempo de pastoreio que ela tinha. Não importa. Essa é a visão que nós precisamos ter, né? De suportar. Isso é virtude na nossa vida. Suportar, não tolerância. Suportar, de servir de suporte, dar força aos fracos. Não haverá convencimento se não for através do Espírito Santo. Se fizermos apenas por fazer aquilo que está incumbido, ordenado, isso não vai mudar nada, irmãos. Mas quando fazemos na direção de Deus, quando fazemos debaixo da obediência da palavra, o Espírito Santo vai na frente e vai confirmando o nosso ministério. Vai confirmando isso. E isso é glorioso. E isso que é maravilhoso. Porque os resultados vêm, os milagres acontecem, as vidas são transformadas, as vidas são libertas. E aí você para e fala: não fiz nada. Você não fez mesmo, você não pode fazer. Quem fez foi o Espírito Santo. Às vezes você fica lutando com uma pessoa, ora, 5, 10, 15, 20 anos, né? Aí vai lá a irmã Mariinha e fala de Jesus para aquela pessoa se derrete, entrega a vida para Jesus, vai para a igreja, é batizado e se torna um líder de ministério. Aí você fala: nossa, fiquei 20 anos orando por ele, não valeu nada. Quem disse que não valeu, meu irmão? Quem disse que não valeu? A irmã Maria que acabou de dar a última bicuda. Mas quanto pontapé você deu? Quanto empurrão você deu? Por isso não desanime. Use isto que Deus te deu, essa virtude que Deus te deu, para que você possa fazer aquilo que Deus colocou em você, para que o Espírito Santo faça a obra dele através da tua vida. E por último, virtudes estas que nos ajudarão a vivermos em santidade, apartando do pecado e resistindo. Quem não vive as virtudes da fé, ele cai em pecado. Ele não resiste ao pecado. Porque a fé somente em si, ela não te gera força. O que te gera força é você alimentar a sua fé. E você alimenta a sua fé através das tuas ações de fé. Vocês entenderam o que eu disse? Você alimenta a sua fé através das tuas ações de fé. E são essas que vão te ajudar a viver conforme a vontade do Senhor. Essas virtudes são consequências da presença de Deus em nós. Quando eu caminho de forma aquilo que a palavra me ensina e me mostra, e obedeço, e sigo isto na regra, na íntegra, eu vou atrair a presença de Deus. A palavra de quinta-feira que eu falei aqui. Atraindo a presença de Deus. Preparando o ambiente para a presença de Deus. Então nós queremos a presença de Deus, mas não preparamos ambiente nenhum. E Deus gosta de coisas organizadas. E Ele age em lugar preparado e propício para Ele. E essas virtudes são a consequência da presença de Deus em nós. E com a presença de Deus na vida do ser humano, ele não vive em pecado. Quando Deus está presente, o homem não vive pecando. Não há comunhão entre treva e luz. Não há comunhão entre pecado e santidade. A palavra de Deus, Paulo mesmo fala em Coríntios: não há comunhão entre Deus e Belial. Não tem comunhão. Eu estou em pecado, mas Deus está comigo. Será? Não é esse o Deus que eu conheço. Deus não tem prazer na iniquidade. Mas então Deus não me ama? Ama de paixão. Mas Deus abomina o pecado.
E a pior coisa que tem é você viver relacionando com algo que você abomina, né? Achar um cachorro morto na rua, ponha do lado da sua cama e durma ali com ele. É algo abominável? Quem aguenta isso, irmãos? O pecado é pior do que isso. Como que Deus vai se relacionar com isso? Quem tem a presença de Deus, quem vive essa presença, não vive pecando. João diz: quem tem a natureza de Cristo não vive pecando. João fala isso. Então a presença de Deus em nós nos levará a uma vida de santidade. A presença de Deus em mim me levará a me identificar com Ele. Quanto mais eu atraio a presença, quanto mais eu vivo essas virtudes na minha vida, eu vou trazer a presença de Deus para mim. Eu vou estabelecer a minha fé, eu vou fortalecer a minha fé e vou chegar no ponto ideal em que a palavra de Deus diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. Um dos maiores problemas hoje é que o diabo não foge do povo de Deus. O povo de Deus fica fugindo dele. O diabo está bravo, o diabo é isso, o diabo é aquilo. Estou nem aí com o diabo. Eu estou preocupado com o Espírito Santo que habita em mim. Eu estou preocupado com o Deus que habita em mim. E esse Deus é nervoso. Porque ele vê alguma coisa bagunçada, ele pega um chicote, entra lá e dá um couro em todo mundo. Não foi isso que Jesus fez no templo quando a coisa estava bagunçada? Pois é, Jesus não gosta de bagunça. Eu quero encerrar esta palavra dizendo que as virtudes aqui citadas, e eu queria desafiar você a ler este texto em casa. Eu não vou mencionar essas virtudes. Pega uma Bíblia, uma tradução da linguagem de hoje, que é mais fácil para você entender o significado dessas virtudes, que são coisas que nós conhecemos, são coisas que nós vivenciamos, coisas corriqueiras na nossa vida, que precisam estar presentes, e nós precisamos estar atentos para que isso esteja presente. Essas virtudes são para serem vivenciadas. Eu tenho que fazer isso porque a Bíblia diz. Não é por obrigação, é natureza de Cristo, natureza. Você não é forçado a fazer nada, você precisa viver isso como algo natural de Deus na sua vida, porque se não houver isso, haverá estagnação. A Bíblia diz, Pedro diz, ficará infrutífero. Olha o versículo 8, eu quero repetir 3 versículos com você. O versículo 8: porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, preste atenção, aumentarem essas coisas, essas virtudes. Então você entenda que isso não é algo estagnado, isso tem que crescer dia a dia, tem que melhorar. Amanhã melhor que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã. É um processo crescente na nossa vida. E Pedro diz assim: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você estará se aprofundando na vontade e no propósito de Deus. É um processo crescente. Diga para o teu irmão do lado assim: é um processo crescente. Não esqueça disso. Tome isso como um desafio na sua vida. Eu quero ser melhor cada dia. Nós não podemos melhorar? O que você acha? Você acha que você pode ser um pouquinho melhor do que já é? Eu sei que você é bom, eu sei que você é legal, você não é perfeito, mas está pertinho de ser. Mas dá para melhorar, não dá? Então vamos conseguir esse propósito. Entre em batalha com você mesmo. Versículo 9: pois aquele em quem não há estas coisas, não há estas virtudes, é cego. Sua visão é curta, uma visão espiritual curta, não consegue ir além, nada vendo ao longe, só vê aquilo que está próximo, não consegue ir na profundidade da palavra, não consegue ir na profundidade de Deus, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Tudo é legal, tudo bem, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Esqueceu. Começa a conviver com isso, começa a se relacionar com isso novamente. Isso é um perigo, irmãos. Vamos acordar para isso. Mas só isso tem tudo a ver. O diabo, ele não quer a tua vida toda, ele quer um lugarzinho. Através desse lugarzinho, ele toma tudo. Ele toma tudo. Essa é a característica dele, aquele que penetra, aquele que perfura, aquele que vai fundo, mas ele vai nos cavaquinhos, pelas beiradinhas. Versículo 10: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais
Olha o que Pedro diz aqui, ó. Se você fazer firme a tua vocação, se você cumprir realmente e viver realmente essas virtudes, você se declarar nesta caminhada, você fizer um propósito, você se desafiar a viver nisso, olha o que Pedro diz: fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. É forte isso, né? Você nunca mais vai tropeçar. Ele não fala de cair, não, ele fala de tropeçar. Sabe o que é tropeçar? É aquele tropicão que você deve sair catando o cavaco, não cai, levanta e consegue levantar. Ele falou que nem isso vai acontecer. Mas é vida. Não adianta nós vivermos uma fé fingida, uma fé que achamos que Deus vai levar em consideração. Nós somos muito ligados, irmãos, nas boas intenções. Nós somos muito ligados nisso. E Deus não olha para boas intenções. Se você quer ver isso, veja quando Davi tenta trazer a arca para Jerusalém com uma excelente intenção. Boa intenção, trazer a presença de Deus de volta a Jerusalém. Ele traz de uma forma errada. O que acontece? Deus mata o melhor amigo dele. Uzá estende a mão na arca, quando a arca balança em cima do carro, e Uzá é rompido pelo meio. Sabe o que é rompido pelo meio? O cara se explodiu. Diante de um dia de festa, de alegria, de gozo, trazendo a glória de Deus, trazendo a arca de volta a Jerusalém, que havia sido roubada, nem lembro quanto, acho que uns 30 anos atrás. Aquela alegria, naquele gozo, acontece um acidente desse. Davi ficou arrasado. Davi ficou magoado com Deus. A intenção era boa, mas a forma de agir era errada. Não adianta boa intenção. Adianta boa disposição para fazer a verdadeira vontade de Deus. Amém? Amém. Você entendeu? Amém. Virtudes aí? Amém. Vamos deixar sair pelos nossos poros as virtudes de Deus. Coloque isso no teu coração. Tome isso como desafio. Você quer crescer no Senhor? Você quer se fortalecer, quer ser um instrumento de Deus, você quer uma história mudada na tua casa, na tua família, no teu lar. Comece a viver isso. Comece a incrementar isso na fé que você diz que tem. Comece a fazer valer esta fé no Senhor. Curva sua cabeça. Feche seus olhos.